Olá! Na aula de hoje vamos estudar o método de variação de parâmetros, que é um método útil para resolver equações diferenciais lineares não homogêneas, tá? Aqui, como sempre, essa função R é o termo que torna a equação diferencial não homogênea. Em aulas anteriores, a gente estudou o método dos coeficientes a determinar, que ele serve para o mesmo propósito, com a restrição de que essa função R devia ser uma combinação de funções polinomiais, exponenciais e trigonométricas. E agora, com esse método de variação de parâmetros, a gente não tem mais essa restrição. Bem, para resolver equações lineares não homogêneas, a gente primeiramente deve resolver a equação homogênea e depois encontrar uma solução particular da equação não homogênea. A gente seguia esse procedimento já no método dos coeficientes a determinar, e é o mesmo passo a passo que a gente vai seguir agora. A diferença vai ser em como encontrar essa solução particular da equação não homogênea. Então, eu vou repetir aqui o mesmo esquema das aulas anteriores, né? A solução geral vai ser dada pela soma da solução geral da equação homogênea, que seria a equação onde a gente tem zero no lugar de R, mais uma solução particular da equação não homogênea, certo? Então, como sempre, YH representa a solução geral da homogênea e YP uma solução particular da equação não homogênea. Então, para aplicar o método de variação de parâmetros, vamos supor que a gente já conhece a solução geral da equação homogênea, ou seja, já sabemos quem é YH. Lembrando que, para saber a solução geral da equação homogênea, a gente precisa saber duas soluções linearmente independentes e, com isso, por meio de combinações lineares, a gente gera todas as soluções. Então, a gente vai saber uma certa solução y1, vou chamar aqui y1 de x, e conhece uma outra solução, que é linearmente independente, y2 de x, e aqui considera todas as possíveis combinações lineares, ou seja, C1 e C2 são constantes quaisquer. E com isso, o segundo e último passo é encontrar uma solução particular da equação não homogênea. A gente está dando o nome de YP a essa solução particular. Bem, aqui nesse último passo é onde entra o uso do método de variação de parâmetros que vamos ver na aula de hoje, e era também onde a gente usava o método dos coeficientes a determinar, estudado nas aulas anteriores. Eu comentei no início da aula para vocês que o método de coeficientes a determinar era usado quando a função R era a combinação de funções polinomiais, exponenciais ou trigonométricas, e também comentei que o método de variação de parâmetros já não impõe mais essa restrição na função R. Mas eu também gostaria de fazer alguns comentários sobre a diferença entre os dois métodos, e lembrando de como era o método de coeficientes a determinar, a gente fazia um palpite do formato da solução da equação diferencial, dessa solução particular, mas a gente desconhecia os coeficientes, e para encontrar esses coeficientes que estavam fazendo parte da solução, a gente precisava substituir na equação diferencial. E esse processo envolvia apenas derivação, então era tecnicamente simples de realizar. Agora, no método de variação de parâmetros, a gente não vai mais dar um palpite do formato da solução particular, e no processo de execução desse método, a gente vai estar tendo que lidar com algumas integrais cuja complexidade vai estar dependendo das funções r, f e g que nós temos aqui na equação diferencial. Bem, então agora eu vou começar a deduzir o método de variação de parâmetros e vou partir do ponto de que já conhecemos duas soluções linearmente independentes da equação homogênea. Né? É sabido que com essas duas soluções, por meio de combinações lineares, a gente gera a solução geral da equação homogênea, mas agora a gente vai usar também essas duas soluções para encontrar uma solução particular da equação não homogênea. E vamos usar também duas funções que vamos chamar de V1 e V2, todo mundo dependendo de x. Então, eu vou escrever aqui embaixo V1 de x, Y1 de x, mais V2 de x, y2 de x. Conhecemos y1 e y2 e queremos encontrar v1 e v2 de maneira tal que essa soma desses dois produtos seja uma solução particular da equação não homogênea.
Bem, agora eu organizei o quadro para ter mais espaço e vou lembrar que eu preciso encontrar essas duas funções V1 e V2, tá? De maneira tal que essa soma é uma solução particular da equação não homogênea. Para encontrar V1 e V2, eu vou substituir YP aqui em cima na equação diferencial, tá? E isso vai me dar uma condição para V1 e V2. Só que a gente tem duas funções e uma condição. A gente vai precisar, então, mais uma condição extra. E essa segunda condição vai ser uma condição que nós vamos impor. E com essa imposição, a gente vai ver depois, a posteriori, que vai ser possível encontrar as duas funções V1 e V2 que satisfazem as condições desejadas, tá? Bem, para fazer esse processo, eu vou precisar substituir YP na equação diferencial e, para isso, eu vou precisar as derivadas de YP. Eu vou colocar aqui embaixo a primeira derivada de YP, tá? Vejam que eu apenas derivei aqui em cima e obtive essa segunda linha que temos aqui embaixo, tá? Eu vou usar a regra do produto para essa derivação e também a regra do produto para essa outra derivação. Agora, eu vou supor que essa parte aqui da primeira derivada é igual a zero. E essa é a condição que eu anunciei que eu ia assumir. Bem, supondo então que a parcela da soma que envolve a primeira derivada de V1 e a primeira derivada de V2 é igual a zero, nos resta então, no lugar de YP', essa parte aqui da soma. Tá? Isso quer dizer então que agora, quando a gente for calcular a segunda derivada de YP, a gente precisa derivar apenas esse termo. E vou calcular essa derivada agora aqui embaixo. Bem, aqui mais uma vez a gente usou a regra do produto aqui, e com isso obteve esses quatro somandos. Bem, agora que já temos as derivadas, vamos fazer a substituição de YP aqui em cima na equação diferencial. Como resultado dessa substituição, temos essa expressão gigante que surgiu aqui embaixo. Mas essa expressão já está organizada colocando V1 e V2 em evidência. Vamos prestar atenção ao termo aqui que aparece multiplicando V1 e observe que é o mesmo que aparece aqui no lado esquerdo na equação diferencial, só que com y1 no lugar de y. Como y1 é solução da equação homogênea, temos então que essa expressão aqui vai ser igual a zero. Analogamente, esse termo aqui que aparece multiplicando V2 também vai ser o lado esquerdo da equação diferencial lá em cima. Portanto, como y2, da mesma maneira que y1 também é solução da equação homogênea, temos que essa expressão aqui também vai ser igual a zero. Como resultado disso, nessa expressão gigante que temos aqui embaixo, apenas vai sobreviver essa parte de aqui. E essa era a condição que estávamos procurando para V1 e V2. O resumo de tudo isso que acabamos de deduzir está agora dentro desse retângulo aqui. Veja que para encontrar V1 e V2 devemos resolver esse sistema de equações composto por duas equações, onde a primeira delas é essa condição aqui que foi imposta inicialmente em V1 e V2, e a segunda equação é essa daqui que foi encontrada quando substituímos YP na equação diferencial. Daqui para frente, não vamos repetir mais esse desenvolvimento que foi realizado para encontrar o sistema de equações. Vamos apenas ficar com o sistema de equações e tentar resolvê-lo. Bem, agora eu apaguei o excesso de informação que tínhamos no quadro e ficamos apenas com o que vamos usar daqui para frente. Vou aproveitar também para fazer um resumo. Lembrem aqui que estamos procurando uma solução particular da equação não homogênea, temos aqui em cima, supondo que conhecemos duas soluções linearmente independentes da equação homogênea, que são y1 e y2. Então, estamos procurando yp como sendo v1y1 mais v2y2, onde v1 e v2 são funções também de x que vão ser encontradas se a gente resolve esse sistema de equações que temos aqui, tá? Bem, esse sistema de equações, na verdade, vai nos dar quem é a derivada de v1 e a derivada de v2. Uma vez que a gente resolva esse sistema, ainda devemos integrar para encontrar v1 e v2 de fato. Bem, agora, para aplicar o método, vamos resolver esse exemplo que temos no quadro. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário. O método de variação de parâmetros foi desenvolvido para equações diferenciais tais que o coeficiente de y' é igual a 1, como é o caso dessa equação que nós temos aqui. Se a gente tiver um coeficiente diferente de 1 ali nessa posição,
nós devemos normalizar a equação diferencial dividindo por esse coeficiente e assim ficaria unicamente determinada a função r que temos aqui. Como a equação homogênea associada tem coeficientes constantes, nós vamos resolvê-la via equação característica. Então, eu vou escrever aqui embaixo a equação característica da equação homogênea associada, que é lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 igual a 0. Bem, essa equação de segundo grau tem raiz dupla, lambda igual a 1. Tá? Isso quer dizer que E na x é uma solução da equação homogênea e uma outra solução a gente obtém se a gente multiplica por x, ou seja, x vezes E na x. Então, com isso, nós temos agora a solução geral da equação homogênea, que vai ser dada por todas as possíveis combinações lineares de E na x com x E na x, que são duas soluções linearmente independentes da equação homogênea. Agora, nosso objetivo é encontrar as funções V1 e V2. E para fazer isso, a gente deve resolver esse sistema de equações aqui. Lembrem que esse sistema é composto colocando aqui as derivadas de V1 e de V2. E os outros fatores vão ser aqui y1 e aqui embaixo a derivada de y1. Veja que coincide, pois a derivada de E na x é o próprio E na x. E aqui devemos colocar y2. E aqui embaixo a derivada de y2. Se vocês fazem a regra do produto, vocês vão ver que, de fato, na segunda linha temos a derivada. E no lado direito, na primeira equação, temos 0 e na segunda equação temos r. Veja que é a mesma função que temos aqui em cima. Note que, resolvendo esse sistema, vamos encontrar a derivada de V1 e a derivada de V2. Mas o que a gente precisa mesmo é V1 e V2. Logo, a gente ainda vai ter que integrar no final. Bem, antes de resolver esse sistema, vamos fazer algumas simplificações. Veja aqui que na primeira equação temos E na x como fator comum no lado esquerdo e no lado direito temos 0, logo a gente pode cortar E na x. E na segunda equação também temos fator comum E na x no lado esquerdo e esse fator também aparece no lado direito, portanto ele pode ser cortado também. Fazendo isso, a gente vai ficar então com esse sistema aqui, onde não temos mais o termo E na x. Observe agora que se a gente subtrair a segunda equação menos a primeira, esse termo aqui vai se cancelar. E também vai se cancelar x vezes V2', que aparece aqui e aparece também na primeira equação. Então, vamos ficar no lado esquerdo com 1 vezes V2', ou seja, V2'. Vou escrever aqui embaixo, V2' de x, no lado esquerdo. E no lado direito, vamos ficar com 1 sobre 1 mais x quadrado menos 0, ou seja, 1 sobre 1 mais x quadrado. Agora, substituindo V2' aqui em cima na primeira equação, veja então que V1' vai ser igual a menos x V2', ou seja, vamos escrever aqui embaixo que V1' vai ser igual a menos x sobre 1 mais x ao quadrado. Bem, a gente já conseguiu resolver assim o sistema de equações, então a gente já conhece a derivada de V2 e a derivada de V1. O que resta agora é integrar essas duas funções para encontrar V1 e V2. Bem, primeiramente vamos calcular a integral de menos x sobre 1 mais x quadrado, e isso vai nos dar a função V1. Então, temos aqui V1 igual a integral de menos x sobre 1 mais x ao quadrado. Essa integral vai ser igual a menos 1/2 logaritmo de 1 mais x ao quadrado. Para ver isso, vocês devem substituir aqui, fazer u igual a 1 mais x ao quadrado, e com isso vocês vão ver que du é igual a 2x dx. E como aqui em cima temos x dx, essa substituição vai acabar sendo muito conveniente. Bem, ainda a gente pode aqui acrescentar uma constante c qualquer, o que não vai ser necessário porque a gente está procurando uma função V1 para colocar ali em cima, e não todas as funções V1 possíveis. Agora, para calcular V2, devemos integrar 1 sobre 1 mais x quadrado. E essa integral é uma integral clássica, que vocês devem lembrar que ela é igual à arcotangente de x, certo?
Bem, então com isso a gente já pode dizer qual é a solução geral da equação diferencial. Lembrando que a solução geral vai ser a soma de uma solução particular com a solução geral da equação homogênea. E essa solução particular, a gente estava procurando ela, e para isso devíamos encontrar V1 e V2, que foi o que a gente acabou de fazer agora. Então, vamos escrever aqui embaixo qual vai ser a solução geral da equação diferencial. Nota que em todos os termos a gente tem e na x como fator comum. Então, eu vou colocar e na x em evidência já logo desde o início, certo? Então, essa solução aqui vai ser V1 e na x. Como já colocamos e na x em evidência, aqui apenas vamos colocar V1, que é menos 1 meio de ln de 1 mais x quadrado. Aqui continuamos, mais V2 vezes x é na x. Então, como é na x está aqui fora, vamos escrever aqui x vezes V2, onde V2 acabamos de calcular, que é igual ao arcotangente de x. E agora, vamos escrever a parcela da soma que corresponde à solução geral da equação homogênea. Como e na x já foi colocado em evidência, aqui temos C1 mais C2 vezes x. E aqui temos a solução geral da equação diferencial aqui desse exemplo. Bom, por hoje isso é tudo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.